Hoje todo mundo tem opinião sobre tudo. Algumas que são uma idiotice. Não é só... Por isso é que é bobagem a polarização, porque quando isso nos atrapalha a descobrir a solução dos problemas. É difícil de aceitar, é de concordar, entender, a gente entende. É poder. A burocracia federal quer poder. Tudo tem que ter regra. As regras têm que ser tais que todo mundo compreenda, que todo mundo aceite, né? E aí tem competição. E é justamente a União não ser dona das orlas e da lâmina d'água. Não, a União não tem direito de cobrar aforamento das orlas. Estamos começando mais um CNBcast. E aí, Nobinho, meu irmão, como é que você tá? Meu irmão, estamos aí, estamos de volta mais uma vez no CNBcast, um programa do Consórcio de Notícias do Brasil. Eu aproveito para pedir para você se inscrever no canal, não é isso, Juliano? Isso aí, se inscreva, comenta, compartilha, dá o seu joinha. Não gostou? Dá o like para baixo, deixa a sua opinião com todo respeito ao nosso convidado. Se discorda, fique à vontade para deixar o seu comentário lá. Aqui você sabe que a casa é sua. Isso aí, sininho, aperta o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E hoje nós estamos aqui com a figuraça. É isso, Nobinho, é isso. Figuraça, não? Rapaz, nós estamos aqui, seja muito bem-vindo. Luiz Paulo Veloso Lucas. Obrigado, Juliano, obrigado, Nobinho. Prazer enorme estar com vocês aqui. Parabéns pelo trabalho de comunicação extraordinário que vocês têm feito. Muito obrigado. Valeu, meu irmão. Nobinho, antes de começar... Vinheta na tela. Vai! Mais uma produção do Consórcio de Notícias do Brasil, que você pode acompanhar aí nas plataformas filiadas. Eu quero pedir para você que está em casa aí, primeiro agradecer, né, mais uma vez a audiência. Ao CNBcast. Se não se inscreveu ainda, clica aí no sininho. Gostou dessa entrevista? Compartilha aí com os amigos, na rede social, no WhatsApp. Estamos de volta, então estamos aqui com o Luiz Paulo, figuraço com todo respeito, Luiz, porque você é um cara gente boa demais. Obrigado. A gente, pra galera que tá assistindo aí, ele vem aqui, ele tem um programa aqui chamado Oficina do Brasil, nós vamos falar disso também. E é uma figuraça, vem aqui, a gente conversa, é piada o tempo todo, musiquinha, cara, muito... Tem a parte séria também. Parte séria. Inteligentíssimo. Inteligente, viveu demais, muita história pra contar. Mas é um cara muito legal, né, bicho? Vamos conversar muita coisa boa hoje, Vamos conversar muita coisa boa, é isso aí. Luiz Paulo. Fala aí, meu irmão. E aí, Oficina do Brasil. Vamos começar com a Oficina do Brasil. Porque o Brasil tem conserto. Porque o Brasil tem conserto. Ser otimista nessa altura do campeonato, desculpem, é foda. É foda. Realmente. Mas é o seguinte, é o meu jeito de ser. De olhar as coisas, entendeu? Eu acho que tem conserto. Eu dediquei a minha vida a fazer política, tive o privilégio, né, de trabalhar no BNDES, né, ter sido concursado, 40 anos de experiência. Eu trabalhei minha vida toda pelo desenvolvimento, pelas coisas do setor público, né? E quando eu me aposentei, já tem 9 anos que eu me aposentei, continuei fazendo a mesma coisa que eu fazia antes, fazendo política, agora dedicado ao programa, junto com o Marcelo Torres, aqui semanalmente, né, Oficina do Brasil, e escrevendo também uma coluna semanal. Uma semana eu faço, publicado no ES Hoje, outra no News Espírito Santo, né, do Eduardo Calimã, e aqui também, que o consórcio publica também os artigos que eu mando. Né? É isso aí, minha atividade hoje é essa. E eu sou pré-candidato a senador na eleição do ano que vem. Vamos falar sobre isso também. É isso aí. Eu sempre... Eleição quase igual ao carnaval, né? Carnaval é todo ano. Eleição de 2 em 2 anos. E é um momento... Quem gosta de política e faz política por vocação, não para nunca de fazer política. Não é só na eleição, né? Eu participo das eleições há 50 anos. Desde a eleição de 1974, eu morava no Rio de Janeiro, e foi a eleição que o MDB ganhou, deu uma surra na Arena, que era o partido que dava sustentação à ditadura militar, e na eleição de 74 teve uma mobilização enorme no Brasil inteiro, e o MDB ganhou a eleição. Né? E a partir daí o regime começou a se desgastar, e foram 10 anos
até 84, que foi quando que foi o último ano do regime militar, do governo Figueiredo, né? Então, eu sempre fiz política. Todas as eleições apoiando alguém, fazendo campanha para alguém. Então, depois de 74. Depois, em 94, 20 anos depois, eu disputei minha primeira eleição, que foi quando o Fernando Henrique Cardoso foi candidato a presidente. Eu estava entusiasmadíssimo com o Plano Real. Plano Real. Aí alta. eu me filiei ao PSDB. Eu era do MDB, jovem, né? Eu era militante do MDB quando eu morava no Rio, fazendo campanha, participava do diretório zonal, que era de Jardim Botânico, na Zona Sul, né? Jardim Botânico, Leblon, Ipanema. E fazia campanha lá para os nossos candidatos, Marcelo Cerqueira. Você viveu uma parte no Rio de Janeiro, né? Que uns 20 anos lá? 20 anos, quase 20 anos. De 74 a 92. E como é que Eu era? voltei para cá. Como é que era fazer campanha nessa época, igual você falou? Rapaz, na época eu era bom, eu fazia comício em ônibus. Caraca. Entra dentro do ônibus, porque dá baixa ditadura, não sei o que lá, e vota os candidatos do MDB. 74 a 84 foi pau puro, pô. Porra, Pau puro. Eu tive amigos que foram presos, torturados, assassinados. A gente vivia com medo, né? Fazer política era uma coisa... quando a família estava namorando a menina, os pais sabiam que você estava na política, eles mandavam ela, pode acontecer alguma coisa com você. Sim, era perigoso. Cuidado, é perigoso. Entendeu? E nessa época você estava no Rio de Janeiro. Estava no Rio, primeiro morei em pensão, depois na República, né? Estudei na Federal do Rio de Janeiro, né? Na Escola de Engenharia, agora se chama Politécnica, na Ilha do Fundão. E logo comecei a trabalhar no BNDES, né? Primeiro como estagiário, depois fui contratado, depois fiz concurso, entrei e fiz a minha carreira. Foi minha grande escola, né? De economia, de desenvolvimento econômico, foi o BNDES. Né? Devo muito ao BNDES a minha formação e também, como eu era funcionário de carreira do BNDES, eu pude ser cedido várias vezes para ocupar cargos no governo federal e no governo estadual também, aqui, no governo municipal. Então, eu tinha esse vínculo, né, que me... Depois de um certo tempo, eu voltei algumas vezes para o BNDES. Né? Voltei 3 vezes. Quando eu estava sem mandato, sem ocupar cargo nenhum, voltei como engenheiro, né? Como técnico lá. Sim. Eu também dava aula na PUC do Rio, né? Então, dei aula na PUC do Rio, dei aula na Fundação Getúlio Vargas. Eu tinha essa atividade paralela, né? Mas eu tinha paralelamente também um bloco de carnaval, um conjunto de samba e choro Você fez um que artigo... chamava Sem Colarinho. Né? Eu fazia parte da banda do pessoal do Cacete Planeta. Né? Gravei o disco junto com eles. Você é muito amigo dos caras, não era? Até hoje. Do início da carreira deles lá. Eles começaram na faculdade, né? Caceta Popular era um jornalzinho mimeografado na faculdade. Cara, eu lembro do álcoolzinho, né? Que você cheirava com cheirinho de álcool. Mas tinha mimeógrafa tinta também, né? Já era... Tinha, a gente fazia... A mimeógrafa álcool dava para fazer umas 40 cópias, 50. Ou a tinta dava para fazer mais, né? Uma mini grafinha. Mimeógrafo Gestetner. Cara... Não, começou, era um jornal. Marcelo Madureira, Hélio de la Penha, Beto Silva, são engenheiros de produção, igual a mim. Se formaram, são mais novos um pouco, 2 anos, mas o jornalzinho era um jornal que circulava na engenharia, né? Depois tinha o Cláudio Manuel, que era da PUC, que era da economia da PUC, e tinha o Bussunda, que fazia comunicação na UFRJ. Depois eles se juntaram com o Hubert e o Reinaldo,
que eram da faculdade de arquitetura, né? Aí fizeram o Cacete Planeta. Aí depois virou programa de televisão. Eles ficaram 25 anos na Globo, né? Cara, era sensacional. Eu gostava Eles muito. foram. Maneiro, né? Eles marcaram época, né? Marcaram, bicho. Eles ainda estão por aí. O Marcelo ainda está por aí. Tem um canal. Ele virou de comentarista, sobre comentarista, economia também, essas político. coisas, Ele é engenheiro. Sim. Ele é engenheiro de produção. Ele trabalhou no BNDES também, no Olha. período curto. Antes dele ir para a Globo full time, ele trabalhou no BNDES. O Hélio de la Penha trabalhou na Promon, cara. Ele é consultora. E todos eles são bem formados, né? E tem uma visão crítica. O Hélio esteve aqui em Vitória fazendo um stand-up comedy. Teve um show ano passado. Eu fiz até um jantar para ele lá em casa, lá em Fradinhos, fiz uma torta capixaba. Ele botafoguense doente, né? É mesmo? É, figuraça. O show dele, stand-up comedy, chama Preto de Neve. Tem o Branca de Neve, né? Ele é um preto de Preto neve. de neve. É um preto do olho verde. Muito engraçado. Da Penha, do bairro da... Ele chama ele de la Penha porque ele é do bairro da Penha, Do Barra da Penha. no Rio de Janeiro, que é hoje tudo chamado de Complexo do Alemão. Ah, tá legal. É onde fica a igreja da Penha, no Rio, né? Mas é isso aí, eu já estou aqui em Vitória desde 92. Eventualmente voltando, quando eu voltava para o Rio, para o BNDES. Depois que eu disputei o governo em 2010, eu perdi e voltei para o BNDES. Meu filho mais novo, meu terceiro filho, nasceu aqui, né? Meu filho mais velho nasceu no Rio. É o Rafael, O mais velho é o André. o André. Laura nasceu em Brasília. Laura dos tempos de Collor. Você fez parte do governo federal. Fui 2 anos diretor de indústria e comércio. Período também quentíssimo da vida brasileira, né? Abertura da economia, fim da reserva de mercado da informática, todas ideias que nós trabalhávamos no BNDES e defendíamos muito essas ideias, né? De privatização, programas de qualidade, métodos de gerenciamento modernos, planejamento estratégico. Eu fui o chefe do departamento de planejamento do BNDES durante os anos 80, né? Segunda metade dos anos 80. E ali foi também um período muito rico. E nós tínhamos uma equipe espetacular, vários economistas famosos, Fábio Giambiadi, Zé Roberto Afonso, Sérgio Bessemann, Guilherme Dias, que depois veio para aqui para o Espírito Santo, foi ministro do Fernando Henrique. Nós éramos uma equipe na área de planejamento muito, muito, muito ativa, né? Nosso chefe era o Júlio Mourão. E foram momentos muito importantes. E por causa disso, meu nome acabou sendo indicado para ser diretor de indústria e comércio, que era um cargo equivalente a de ministro da indústria e comércio, né, no governo Collor. O que aconteceu nesse período, na sua visão, Luiz? O que mais contribuiu para dar errado esse governo? Olha, como todo governo, acontecem coisas boas e coisas ruins, né? No governo Collor aconteceram muitas coisas boas, não por causa dele, mas era o momento do Brasil. Quer dizer, quando a vitória do Collor na eleição de 89 foi uma vitória de ideias liberais na economia. Abertura, privatização, né? Ele disputou contra Lula no segundo turno e foi uma vitória na sociedade de uma visão de sociedade de economia de mercado, de economia voltada para o mundo. Então, derrotou as ideias da esquerda arcaica, porque uma parte da esquerda, oriunda da esquerda brasileira, já tinha se modernizado e já via o Brasil e a economia com outros olhos, né? Sabendo que o Estado estava grande demais, que o Estado não tinha que ser fabricante de pneu,
fabricante de aço, que nós tínhamos que ter uma economia de mercado, que o papel da iniciativa privada era importantíssimo, que tinha que abrir a economia para exportação e para importação também, que tinha que ter um mercado de capitais atuante, que tinha que atrair investimento direto estrangeiro. O Brasil não tinha investimento estrangeiro. Não havia a presença do capital estrangeiro na Bolsa. A Bolsa era desse tamaninho. Né? Então, foi um período, de fato, que aconteceram muitas coisas. Eu acho que o governo deu errado por razões políticas, né? Porque foi aquela denúncia do irmão do Collor, né? Depois a história do PC Farias, e aquilo tudo levou, de fato... Terminou na qual carro mesmo? Na Elba? Era Elba. Ele acabou... Disso tudo, Você vê tudo que acontece hoje, se lembrar que o cara caiu com a Elba. Que Foi doideira, empichado. né, bicho? Agora, isso não exclui. Quando, em 1990, o Brasil, se você olhar no YouTube, botar meu nome, Roda Viva, depois vocês... Roda Viva, Luiz Paulo Veloso Lucas, vai aparecer. Eu fui o segundo entrevistado do Roda Viva, em junho de 1990. Tem esse programa? Tem esse programa. Vou botar um pedaço aqui. Né? Tem esse programa. E eu falando sobre a política industrial do governo Collor, da abertura, do acordo com a Argentina, enfim, coisas que mudaram a vida do Brasil para melhor. Porque nós víamos da substituição de importações desde o final da Segunda Guerra Mundial, tentando produzir de tudo, não importa a que custo. Então, essa noção de competitividade, de qualidade, produtividade, ela ganhou o grande público, né, a partir de 90. Nós criamos o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, o PBQP. Então, foram coisas importantes. A reserva de mercado da informática, que foi talvez um dos maiores erros de política econômica cometido no Brasil, que foi cometido no último ano do regime militar, em 84. Quer dizer, tentar fabricar computador só por empresas nacionais, só com tecnologia nacional e só para o mercado nacional. Uma das piores ideias que nós já tivemos e que o Brasil se atrasou muito por conta dessa lei da lei de informática de 84. O Brasil foi o terceiro país do mundo a fabricar computador nos anos 70. O Brasil teve faculdades de engenharia eletrônica e empresas fabricantes de computador antes da Coreia, junto com o Japão. Nós tínhamos uma empresa chamada Cobra Computadores, que era uma estatal, que fazia computador muito antes de existir a Acer, de existir a Samsung. Quer dizer, o Brasil estava antenado na eletrônica e na computação. Só que a política que nós utilizamos para tentar desenvolver esse setor foi uma política errada. Foi uma política baseada no que o Brasil fez no pós-guerra, com a indústria de siderúrgica, com a indústria petroquímica, né? Então, essas coisas todas, a clareza sobre isso, dessas reformas, ganharam a sociedade. Não foi o Collor que fez isso. Isso vinha... Agora, ele ganhou a eleição se identificando com essa plataforma. Então, nós fizemos uma equipe lá no Departamento de Indústria e Comércio espetacular, principalmente com técnicos do BNDES e da Petrobras, e eu acho que fizemos coisas muito relevantes. A mais importante delas foi acabar com a reserva de mercado de informática. É permitido produzir nacionalmente sem pedir licença ao governo, é permitido importar, é permitido que empresas estrangeiras se instalem aqui, e isso inaugurou toda uma nova era, né? Principalmente para
para todos os usuários. Todo mundo é usuário de computador. Né? E isso foi em 1990. E isso está no programa da Roda Viva. Você pode acessar aí no YouTube. Vou colocar aqui o meu endereço depois pro pessoal. Vai entrar no Fica aparecendo lá, Luiz Paulo de óculos, Isso, novinho. aquele óculos, É. canelotão. Por isso que eu perguntei, cadê seu óculos, Pois cara? pois é. Mas já tem algum tempo, né, cara? Tem tempo pra caramba, né? Pô, na década de 90, realmente tudo foi mudando. Até os carros, né? Antigamente, Tudo. os carros importados começaram a aparecer, né? Os computadores. Tudo. Eu lembro no Shopping Vitória, bicho, tinha aquele o Compaq, CD-ROM, ficava no meio lá, assim, no meio de um stand, assim, pra aí. todo mundo ver, CD-ROM, kit multimídia. Foi isso Tava mesmo. começando tela colorida, aparecendo, né? Hoje a gente pode dizer que a estrutura de consumo do Brasil é uma estrutura internacional. Você consome no Brasil os mesmos produtos e serviços que, se morasse nos Estados Unidos, consumiria, se morasse na Europa, consumiria. Em 1990, haviam 2.000 produtos cuja importação era proibida. Não é que o imposto era alto. Era proibido. Era proibido. Tinha um órgão chamado CASEX. Não tem nada a ver com sexo, não. Nada, viu? não? Viu, Nabi? Poxa. Fica animado. Pô, É, tem que ser a palavra. CASEX é Carteira de Comércio Exterior. Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil. Você, para qualquer operação de importação, tinha que pedir licença para a CASEX. Era um horror. Isso tudo acabou em 90. Tudo acabou com a abertura feita no governo Collor. E aí você veio, 92 para Vitória. Isso. Juntou, então, a sua experiência no BNDES, a sua experiência aí no governo federal, e isso contribuiu para que 2 anos em Vitória você não conhecia ninguém. Rapaz, eu cheguei aqui... Para virar prefeito em 2 anos, pois como é. é que foi esse processo? Isso tem... E é um prefeito que foi bem lembrado, né? É. Até hoje você conversa com as pessoas assim, sim. não fala, o neguinho tem um... Na verdade, primeiro eu disputei para deputado federal em 94, né? Eu fiquei no governo do Albuíno, eu fiquei como secretário de planejamento e depois ele me pediu que eu assumisse a agricultura. Eu fui secretário de agricultura também. A imprensa me chamava de agroboy, a oposição, né? Aham. E aí tinha aquele personagem do Jô Soares, Doutor Sardinha, que falava assim, Caraca. meu negócio é números, Eu que era uma lembro, gozação com Delfim Neto. Delfim Neto foi ministro da Agricultura, antes de voltar a ser ministro da Fazenda. E aí me botaram na agricultura, eu não tinha assim, nenhuma relação maior com agro, né? Mas eu trabalhei em desenvolvimento, BNDES, então, para mim, qualquer empreendimento produtivo, eu sou engenheiro de produção. Então, uma fazenda é a mesma coisa que uma confecção, ou que um jornal, ou que, enfim, é uma unidade produtiva, né? Ao fim e ao cabo, o que interessa é o fluxo de caixa, a taxa interna de retorno. Então, foi uma experiência interessantíssima. Aprendi demais da conta com o pessoal da agricultura. O secretário atual, o Enio Bergo, ele trabalhou comigo nessa época lá, né? E eu me aconselhei com o Pedro Bournier, que foi um secretário que a gente teve aqui no Estado, que foi muito importante para a modernização da nossa agricultura. Me aconselhei com o Ricardo Santos, né, que é engenheiro agrônomo e que tinha sido senador, deputado. Rapaz, que pessoa maravilhosa. Convivi muito com ele. Lá atrás, na época do PSDB, né? Antes de imprensa, época que Então, fazia militância, não havia. Antes de ser candidato a prefeito, eu disputei para deputado federal, fiquei primeiro suplente. Aí o Fernando Henrique me levou para a equipe. Eu fui secretário nacional de acompanhamento econômico, e era uma espécie de gerente do Plano Real, né, no início do governo Fernando Henrique. E eu fui o secretário que acompanhou o primeiro aniversário do Plano Real,
Na verdade, nesse primeiro aniversário foi quando as tarifas foram reajustadas, que o Plano Real, os preços eram livres, Sim. mas o governo ainda administrava 700 preços. Então, os preços administrados pelo governo, toda a cadeia de combustíveis, energia elétrica, telefonia, correios, tudo isso eram preços tabelados. E eles teriam que ser corrigidos no primeiro aniversário. Então, foi uma negociação. E mesmo alguns preços livres, que não eram tabelados mais, mas tinha uma tensão muito grande no primeiro ano. Por exemplo, plano de saúde, correção dos planos de saúde. Não era feito pelo Ministério da Saúde, era feito pelo Ministério da Fazenda. É mesmo, cara. E era feito pela secretaria, pela minha secretaria. Mensalidade escolar. Nós tivemos várias leis para poder normatizar de forma pactuada as mensalidades escolares, né? Nós introduzimos o conceito de anuidade para poder ter mercado, né? Porque como é que você não pode negociar todo mês negociar a mensalidade da escola do seu filho, né? Porra. Então foram todas coisas que aconteceram no período do Plano Real. Também foi um momento, Pedro Malan, nosso chefe, né? Foi um período muito rico, né? E eu virei candidato a prefeito em 96. Depois dessa experiência, e porque Paulo Artung era o prefeito, Uhum. nós éramos do PSDB na época, era o nosso grupo político, e ele tinha feito um ótimo governo, e nós resolvemos. Logo depois dele foi você. Exatamente, não tinha reeleição em 96, Uhum. então. 95 não tinha reeleição. Não tinha reeleição. Paulo só foi prefeito um mandato. Porra, caramba. E aí o nosso grupo político, né, e tal, me escolheu para disputar a eleição. Na verdade, ninguém queria muito que eu disputasse a eleição, não, porque Rita Kabata era candidata, era famosíssima, era uma celebridade, né? Sim. Deputada federal, bonita. Né, esposa do Gerson Kabata, um político muito querido também no estado. Então, o Fernando Henrique mesmo não queria, Malan não queria que eu saísse do ministério, mas eu achava que nós tínhamos que dar continuidade à administração do Paulo Artung aqui, e aí eu fui candidato, Essa experiência toda, engatou prefeito de Vitória. Fui candidato a prefeito, comecei com 1% de... A Rita tinha 60%, e ela ainda botou na vice o Luiz Boaz, que era um médico, já mais velho, né? Mas que tinha disputado com o Paulo Artung aqui a eleição em 92 e quase tinha ganho. E ele, na pesquisa, estava na frente. Favorito. E eram os dois deputados federais, Rita Camata e Luiz Boaz. Então era uma chapa, de fato, muito, muito forte e foi uma ousadia muito grande. A chapa era quem? Rita, você... Rita com Luiz Boaz e eu com Luzia Toledo. A Rita estava com Vitor Boaz na vice. A Rita era MDB, PMDB, né? E Luiz Boaz era PFL. Caralho, você e Luzia Toledo. Eu e Luzia, só do PSDB. Chapa puro sangue. Chapa puro sangue. Porque Luzia era vereadora. Sim. E era ligada a Zé Inácio. Então, com isso a gente unificou o PSDB e disputamos a eleição. Bom, tinha o PT, né? Era Otaviano de Carvalho, candidato do PT, ele era um vereador, fazia uma oposição duríssima ao PSDB. Duríssima, né? O PT era E Otaviano, particularmente, ele era um cara muito combativo. E depois ele morreu naquele acidente do Lula, que Perli se machucou todo, né? E Otaviano morreu ele,
e morreu uma assessora de imprensa paulista do Lula aqui, e eu era prefeito, muito embora ele fosse oposição a mim, nós botamos o nome dele na unidade de saúde Jardim da Penha, né? Uhum. Nós demos toda a atenção aqui para os feridos, depois para o funeral, e depois nós homenageamos, Né, bicho? Aqui. homenageamos o Otaviano. Mas tinha o Paraíba, o João Paraíba, pô, era um horror, pô, candidato agressivo. Mas naquela época não tinha esse negócio de direita e esquerda igual tem hoje, não, né? Não, Não era assim, a população não estava internada desse jeito. Não, o que essa acontece é o coisa. seguinte, Tinha naquela direita e época, esquerda, mas era tranquilo. naquela época a polarização era PSDB e PT, né? Sim. Era uma polarização forte. Muito. Era Mas não era polarização como forte. hoje. Não, o que hoje é diferente. Fala aí, você. O radicalismo que É. tinha. Mas Qual que é a diferença de antes lá exatamente e a de hoje? isso aqui, ó. Pronto. Mas é isso mesmo. Isso aqui, ó. Isso aqui é o mundo na palma da minha mão, né? Então, a tecnologia revolucionou os negócios. Todas as maiores empresas do mundo são empresas de tecnologia, né? As bilionárias são. Revolucionou a comunicação, revolucionou a política. Completamente. A inclusão que isso aqui gerou é uma coisa inacreditável. Absurda. Durante muito tempo, nada é a mesma coisa do que depois disso aqui. Isso aqui aí, as redes sociais. Então, o radicalismo, a radicalização foi provocada por essa inclusão que ela se dá com muito ruído. No início, a gente ficava fake news. Uhum. Você descobrir hoje o que é verdade, o que não é verdade, o que é científico, o que tem evidência científica, isso é outra coisa. Porque tem papers científicos falsos. O que aconteceu com as redes sociais, a internet e o celular só tem paralelo quando Gutenberg inventou a prensa. A prensa que permitiu jornais, que permitiu que todo mundo lesse a Bíblia, permitiu... Aquilo foi uma revolução. Sim, sim. Foi uma revolução. Só em Paris tinham mais de 600 jornais diários. Então, tinha mentira, tinha história inventada, Sim, muita sim. gente lia. Mas, mesmo assim, a inclusão provocada pela internet, pelas redes sociais, é um negócio absurdo. Absurdo. E isso teve um impacto político enorme. Alguns para o bem, outros para o mal. Em 2016, teve o plebiscito do Brexit, que hoje todo mundo sabe que foi um erro. Que a opinião pública, o eleitorado da Grã-Bretanha foi enrolado, foi enganado para tomar uma decisão que depois ele se arrependeu, né, de tirar a Inglaterra da União Europeia. E teve outros. Outros foram, por exemplo, a Primavera Árabe. Foi uma revolução que foi incendiada pelas redes sociais. Né? Em 2013, na Ucrânia, os movimentos de massa que derrubaram o governo da Ucrânia. Era um governo acusado de ser fantoche da Rússia, né, do Putin, e teve uma revolta absurda, eles foram tal, e caiu o governo. Aqui no Brasil, teve impeachment da Dilma. Teve movimento de massa que não teria acontecido se não tivesse as redes sociais. Até o surgimento do Bolsonaro também foi esse negócio de Em 2018, Bolsonaro nunca teria sido eleito. Olha só, ele tinha um partidinho de nada. Todo o tempo de televisão e os grandes partidos estavam com o Geraldo Alckmin, que teve 5% dos votos. E o Bolsonaro ganhou a eleição. Porque essa revolução tecnológica provocou uma inclusão. Hoje todo mundo tem opinião sobre tudo.
Algumas que são uma idiotice. Não, mas... não só ter opinião, né? Que ele pode postar a opinião Claro, dele. o cara vira influenciador. Mas sobre essa evolução que você citou, que abriu mais a política, a participação das pessoas também, a comunicação, e o que você pensa em relação a exatamente a rede social? Ser uma terra de ninguém ou precisa de ter algum controle sobre isso? Não existe terra de ninguém em lugar nenhum. Nada pode ser terra de ninguém. Eu sou a favor da economia de mercado, da livre iniciativa, mas não tem terra de ninguém. Tem regra do jogo. Né? Tem regra do jogo no ambiente competitivo, concorrencial, tem que ter regra do jogo. Que todo mundo aceite para poder as coisas funcionarem. Na economia é assim, e na comunicação é assim, e tem que haver regra do jogo. Tinha uma discussão. Porque se mistura muito, Luiz Paulo, essa questão de regulamentação das redes com falta de democracia, mas os que defendem exatamente esse Com censura ponto, também. que, não, isso é censura, isso não é democracia. São os que estão na rede social cometendo as maiores atrocidades, inventando as maiores mentiras de todas. Até porque as mentiras e os absurdos dão dinheiro. O cara ganha dinheiro com isso. O cara ganha eleição e ganha dinheiro com isso. Quantos caras ficaram famosos, viraram celebridades, né, com base nesse tipo de coisa? Então, o mundo está aprendendo a conviver com isso. Vai levar um certo tempo, mas o mundo vai aprender. Ele vai saber reconhecer. A culpa não é da rede social em si, é que nós não chegamos a uma conclusão ainda de quais são as regras que devam acontecer. No Nepal, agora derrubaram o governo lá, porque o governo resolveu tirar do ar 26 plataformas digitais. Instagram, Facebook, X, tiraram do ar. Tirou tudo do ar. Aí o que aconteceu? O povo se enlouqueceu, tacou fogo no parlamento. E o primeiro-ministro foi obrigado a recuar, não. Renunciou. Tacaram fogo. A polícia foi em cima, morreram 25 pessoas, 600 pessoas feridas. Incendiou o país. Também não dá para ser dessa maneira. Aí Não, isso que eu estou dizendo, mas eu só estou dizendo que é uma revolução tecnológica. E se você resolver, não, então vou tirar do ar, aprende que lá no Nepal, Deu errado. queimaram a primeira. Sim. Deu ruim, deu pé. Então tem que ter regra do jogo. Mas vocês viram aquele cara, o Felca, que fez aquele vídeo mostrando a adultização de crianças e adolescentes, e aí com fins de ganhar dinheiro, né? Com fins de ganhar dinheiro. O Congresso, que tem um monte de defeito, mas na hora que tem um assunto, ele se posiciona, fez uma regra lá, eles discutiram para responsabilizar as plataformas nesses casos em que a segurança de jovens e adolescentes está em risco, né? Então, eu acho que também na área política, por exemplo, a Europa fez uma regra que a Meta, dona do Facebook e do Instagram, considerou rígida demais. Então, eles não vão fazer impulsionar notícias com impacto político na Europa. Eles não vão mais fazer isso. Não vale mais impulsionar notícias com fins político-eleitorais. A Meta não vai mais fazer isso na Europa. Isso é ruim, porque eu não posso fazer propaganda das minhas ideias para poder ganhar voto. Pois é, mas eles vão, se acharem ruim, vão chegar no equilíbrio em algum momento. No caso, eu acho que o Brasil, esse assunto, ele é o assunto mais importante do planeta nesse momento. Como regulamentar a vida no
no mundo digital. No mundo digital. Porque é aqui que se disputa poder, é aqui que se constrói ou desconstrói reputações, é aqui que se ganha eleição. Uhum. Então tem que ter regra, aceitas por todos, e não pode ser vale tudo. Claro que não é vale tudo. Mas se fizer igual fizeram lá no Nepal, tira do ar, tem censura, vai ter um burocrata do judiciário que vai dizer, não, isso você não pode botar porque... Então, é uma coisa complexa. É uma coisa complexa. Eu tenho cá algumas opiniões, algumas pessoas que eu admiro, o Pedro Doria, que escreve bastante sobre essa questão, um cara aqui de Vitória que eu gosto muito é o Sérgio Denicoli, ele também é pesquisador e agora está escrevendo no Estadão sobre esse assunto. O mundo digital, seja econômico, seja político, seja mesmo de convivência, ele tem que ter regra. Qual é a regra? Isso é o papel do Congresso. A gente tem que pactuar isso, né? Não pode ser vale tudo. Antes da crise de 2008, a turma do mercado financeiro também dizia que não precisava regular o mercado financeiro, que ele era autorregulável. Aí tem uma crise que, se os bancos centrais do mundo não acudissem, tinha havido um hecatombe. Os bancos centrais, 7 bancos centrais, tiveram que fazer uma intervenção no mercado financeiro para salvar as empresas, porque o comportamento do mercado era um comportamento que levava à destruição da liquidez mundial, né? Foram trilhões de dólares queimados na crise de 2008. Né? E se não fosse os bancos centrais, então todo o discurso de que o mercado financeiro não pode ser regulamentado, esse discurso era corrente. Você não vê mais ninguém falando isso. Porque a crise de 2008 provou que tem que ter regra. Tudo tem que ter regra. As regras têm que ser tais que todo mundo compreenda, que todo mundo aceite, né? E aí tem competição dentro daquelas regras do jogo. Claro. Entendeu? Não pode deixar Deus dar. Não pode ser vale tudo. É verdade. E o que acontece é que a velocidade disso aqui, Nobinho, exige procedimento. No tempo, tinha lei de imprensa. Injúria, calúnia e difamação. Quando eu era prefeito, eu processei um órgão que tinha uma revista que era conhecida por todo mundo como sendo chantagista. Se não der anúncio, ele vai botar notícia queimando. Notícia ruim, tem que pagar anúncio. Se não der anúncio, vai ter notícia ruim. Tem uns por aí assim ainda. Ainda tem gente que faz... Mas costuma dar ruim, porque o cara entra com a ação de injúria, calúnia e difamação. Eu entrei, ganhei, e essa revista nem existe mais aqui. Então, foi uma revista importante aqui, mas eu entrei na justiça e ganhei, e a revista, como não ia ter que me pagar uma indenização. Agora, isso aqui não dá tempo. Não dá. Não dá tempo, o estrago já foi feito. E tem a discussão sobre qual é a responsabilidade de quem postou e qual é a responsabilidade da plataforma. E de quem compartilha também. De quem compartilha. Também. É dos donos de grupo de WhatsApp. O cara fez, ele posta. Aí vai na mão do outro, acha interessante, mas não tem nada a ver com a bronca lá. Aí ele passa pra frente. Cara, É um assunto complicado. Complicado. Por exemplo, às vezes fazem de maldade, tem hora que a pessoa faz porque acreditou naquilo lá. Sim, e mandou pra frente. Quando você vê, o cara tira a conclusão dele e joga. Quando você vê, o negócio, o estrago foi feito. Exatamente. Isso é um troço complexo, hein? Agora, tem uma questão que eu acho que isso é um fio da meada. Quando as plataformas ganham dinheiro, quando é comprado a impulsão, Sim. elas têm corresponsabilidade. Entendi. Não vale ela ganhar dinheiro divulgando uma mensagem, uma postagem, depois ela se revela ser uma coisa perniciosa, uma coisa equivocada, uma coisa fraudulenta. Aí a plataforma fala assim, eu não sabia. Não. Eu só
Pô, mas você não ganhou dinheiro com esse negócio? Ganhei dinheiro, porra. Então, se você ganhou Você dinheiro, tem que ter responsabilidade. você tem que ter responsabilidade compartilhada. Isso aí. Se foi impulsionado. É um pouco nessa linha que a regulamentação europeia foi. Por isso que a Meta decidiu não impulsionar mensagens políticos sociais que tivessem implicação eleitoral. Ou seja, vai deixar de ganhar um pedaço, deixar de explorar um pedaço do mercado por conta dessa A pessoa por conta se dessa o regra. Brasil funciona aqui, não pode impulsionar nada. Não pode impulsionar, por exemplo, a Meta. Nada, assim, tudo que foi política. Foi decisão da Meta em função da regulamentação que é europeia. Sim. Eu acho que não está muito distante de O Congresso tem que discutir avançar isso. nisso aqui, não. Tem que Mas discutir tem isso. que ser todo mundo no orgânico. Aí pronto, acabou. Exatamente. Isso aí. Cara. Aí, se para impulsionar, isso tem que passar por uma análise. Então, um dia eu vou poder ser corresponsabilizado por isso, porque eu estou ganhando dinheiro com esse impulsionamento. Então, eu tenho que ser. Enfim, esse é o debate mais importante do planeta. Do planeta. Do planeta. Porque onde se ganha dinheiro hoje não onde se ganha dinheiro hoje é aqui. É aqui que se acumula dinheiro. Vai ver qual é o faturamento da Google no Brasil. Absurdo. Já passou da Globo, junta todas as empresas de televisão. Não, me arrisco até em dizer que o Google, se você desligar o Google, dá ruim na internet. O Google é considerado. Tem gente que acha que a internet é o Google. Você abre a internet, é o Google. Isso aí. Entendeu? Então dá ruim. Não tem como. coisas- Ele dominou absurdamente. E agora com a inteligência artificial, Essa já é outra era. Nós nós estamos na outra vamos fase. entrar numa outra etapa ainda mais complexa. A primeira questão Nossa é o Senhora. impacto sobre isso na demanda de energia elétrica. Porque as centrais armazenadoras das nuvens e processadoras dos algoritmos ultra complexos, a demanda de energia elétrica é brutal, absurdo. é absurda. Então, isso, no momento que tem a transição para energia de baixo carbono, para energia limpa, isso impacta violentamente, né? E aí também, como as regras vão variar de um lugar para o outro, as pessoas vão querer que as centrais de computação dos seus dados tenham um pouco de controle, né? Eu vou aceitar que toda a informação do mundo esteja armazenada nas centrais da Meta no Texas ou em Nevada. Então, aí chega o Donald Trump, manda. Andaram falando sobre isso. Falar. Que ia tirar o GPS. Desligar o GPS. Desligar o GPS. Nossa Senhora. Então, isso, você vê. São toda a complexidade do novo mundo. Lá no Nepal, que é um satélite da China, né? O Partido Comunista, não sei o quê, eles acharam, não, a gente desliga, nós temos tanques, temos armas. Deu ruim, amigo. Os jovens ficaram putos e tacaram fogo, mataram gente, não sei mais o quê. Tiveram que partir para chamar o exército. Não é manso, não, mas vamos voltar um pouquinho aí. Vamos voltar. Eu quero... Esse assunto de internet vai longe. Eu quero falar um pouquinho mais de política, Novinho. Então vamos lá. 96, Na época da prefeitura. eleição de prefeito de Vitória. Foi espetacular, viu? O pessoal lembra muito do Projeto Terra. Da sua... A eleição foi uma coisa assim, extraordinária, gestão, porque né? foi uma zebra completa, né? Não tinha também, na época, segundo turno em Vitória. Mas se tivesse segundo turno, eu teria ganho no primeiro turno, né? Eu tive 59% dos votos. Mas aqui, só recapitulando, foi de virar, começou baixinho e aí Só quando foi entrou a ganhando... televisão, quando entrou a televisão, Ah, com 15 dias de televisão, eu botei 30 pontos na frente da Rita. Caramba. olha, bicho, que doideira. Com 15, porque eu não era conhecido. Então,
Quando entrou a televisão, na nossa televisão era só me apresentar. Que era Luiz Paulo, filho da Dona Mariazinha, filho do doutor Laércio e tal, foi da Glória, não sei o quê, trabalhou no governo Collor, tal, programa de... Contando a minha história, me apresentando para o povo, e é o candidato de continuidade da administração do Paulo Artuni. Né? Então, nosso jingle era um Paulo, dois, se um Paulo é bom, dois é melhor, e tal, não sei o que lá. Aí a gente ia andando os bairros. Vitória é uma cidade pequena, e nós andamos para fazer um timezinho, fomos andando com um carrinho de som, brisolinha, eu... Agora, nessa época aí, a eleição já era meio festa. Não, era festa. Já era meio festa. Porque naquela hora que você estava falando, eu dei uma viajada na cronologia, mas... Nessa época tinha showmício. Já né? tinha showmício. 90 dias de eleição. 90 dias. Eu fiz 136 comícios Olha. Caraca, na eleição irmão. de 96. Tinha dia que tinha 3 comícios. Era Aí era festa. Era festa. Aí entra gelo seco, aí entra no meio do povo, aí o jingle tocando. O programa era Faustão, né? Aí vinha, aí falava os vereadores. Então tinha distribuição de brinde, né? brinde, boné, Tinha um monte de coisa. Caralho. Isso. Aí Era moleque, eu catava esses negócios, fazia coleção É. de bota, de não sei o quê, de bandeirinha. Era uma festa. a campanha de 96 foi realmente uma coisa. E a gente, nosso programa de televisão, todos muito propositivos. O Projeto Terra nasceu no programa de televisão. A gente mostrou aonde ficavam os bairros de periferia de Vitória, mangues e morros, mostramos no mapa. Nós vamos fazer um projeto assim, de combate à pobreza urbana, em todas as suas facetas, né? Vamos captar recursos no BNDES, no BID, e o que nós fizemos nos meus 2 mandatos, tudo foi falado na campanha. Foi uma campanha 100% verdadeira. Sim. Né? E depois eu fui reeleito, né? 4 anos depois, com base na continuidade daquilo ali. Né? Entendi. Mas... De fato, quando eu converso com as pessoas assim, quando relembra o passado político de Vitória, quando lembra de você, lembra com carinho, com respeito. Falou, foi um bom prefeito. Acabou com as parafitas na cidade de Vitória. Nós tínhamos ainda 2 bairros grandes em palafitas, né? Era Santo Antônio. Santo Antônio era o mais antigo. Rapaz, você vê umas fotos de São Pedro, Santo Antônio. Santo Antônio, São Pedro, a urbanização... São Pedro era pior ainda, né? Já, era pior ainda, Mas lugar na de época, toda mas na época tinha um lixão ainda. Não, já não tinha. O lixão acabado. já tinha. As intervenções em São Pedro começaram lá com Hermes Laranja, na verdade. Sim. Hermes Laranja. Todo mundo investiu em São Pedro, para melhorar São Pedro, para urbanizar São Pedro. Porque o lixão foi para São Pedro quando ele saiu da Ilha do Príncipe. O lixão era na Ilha do Príncipe, onde hoje é a rodoviária. O lixão era ali. O lixão era ali. Que doideira. E foi no governo do Elcio Álvares. E a rodoviária era na Praça Misael Pena, lá no centro de Vitória, na frente do Sesc. Ali, né, desse tamaninho. Nossa, das antigas aí. Então, no governo do Elcio Álvares, a rodoviária foi construída. E o governo do Elcio Álvares teve muita coisa interessante. Essa noção de aquaviário, você vê que a rodoviária já tem previsão de aquaviário. Sim. Né? Foi o governo que fez a 2ª ponte e o projeto da 3ª ponte. Quer dizer, a grande vitória se deve muito a esse período do governo Elcio Álvares. Esse ano, o Instituto João dos Santos Neves foi criação do governo Elcio Álvares. Foi a primeira vez que veio gente da universidade fazer plano de governo, estudar. Não tinha isso.
Agora o Instituto Jones está fazendo 50 anos. Né? E os vários presidentes e diretores estão ainda aí. Orlando Calimã, João Gualberto, Estélio Dias, Arlindo Vilasque, foram todos homens, Roberto Simões Garcia, eram todos profissionais universitários, pesquisadores, que foram chamados para ajudar o governo a fazer planos de intervenção, planos urbanísticos. O Transcol nasceu aí. Caramba. Nasceu no Instituto Jones, que antes as linhas de ônibus da Grande Vitória, todas elas acabavam na Praça 8. Eu morava na Glória, tinha um ônibus Glória. Como é que era o nome de uma? Para Todos? Era o Para Todos? Para Todos não, né? Era Alvorada. 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 Mas tinha um Para Todos também depois, não teve? Mas foi depois. Mas 90, né? Não, 90, não, 80? 80. 80. Né? Vila Velha era só Alvorada. Alvorada, laranja. Eram todas as linhas, terminavam na Praça 8. Linhas terminava tudo na Praça 8. O Transcol, o desenho do Transcol, foi feito pelo Instituto João de Santos Neves, né? Que está fazendo 50 anos esse ano. O Transcol, lembro, amarelão. E é uma referência para a política do Espírito Santo. Porque a partir do Instituto Jones é que as políticas públicas passaram a ter o concurso de análises técnicas. Engenheiros, economistas, urbanistas, arquitetos, né, para desenhar políticas públicas. Antes disso, entrava um governo, saia outro governo, o cara botava qualquer curioso aí e pronto. E o Espírito Santo deve muito a esses 50 anos do trabalho ali. Né? Eu tive o privilégio de ser presidente 2 vezes do Instituto Jones. Eu fui presidente no governo do Albuíno, quando eu fui secretário de planejamento, eu acumulei a presidência lá e fui presidente agora no governo anterior do Renato Casagrande. Da época da Prefeitura de Vitória, nós vimos vários avanços em algumas coisas. Nós tínhamos as questões, por exemplo, envolvendo o Carnaval, teve um avanço importantíssimo na gestão do Luiz Paulo. Nós tivemos em relação à urbanização e acessos para várias comunidades, vários mundos onde você realizou esse trabalho, né? Envolvendo ainda o Projeto Terra, questões de moradia. O que na época te motivou a tudo isso e qual foi o que mais te tocou de fazer na época que você olhou e falou, cara, eu tenho que fazer isso. Eu não posso sair da prefeitura sem terminar. O Projeto Terra, destacadamente, porque as pessoas ficam indignadas. Gerou livro, gerou reconhecimento, um monte de coisa, né? Gerou. Nós tivemos o prêmio da ONU Habitat entre os 10 melhores projetos sociais do mundo. Nós ganhamos em 2002, num evento que era para ter sido realizado em Dubai. Eu tenho lá em casa o diploma. Não houve o evento, mas houve a premiação, né? Então, nós estudamos isso. Nós tínhamos uma equipe, né? E eu tinha a minha vida toda no BNDES pensando em desenvolvimento. Então, não adianta a gente só... Como é que faz isso? Eu aprendi muito, principalmente com os urbanistas, a ter um enfoque territorial dos problemas. Né? Ter um território. Então, nós delimitamos em Vitória onde é que está a pobreza em Vitória, onde é que está a baixa renda em Vitória. Nós delimitamos, eram 15 poligonais, chamados de poligonal. Poligonal 1 era Gurijica, São Benedito, Barra da Penha, Jaburu, ali a Grande Consolação, Poligonal 1. Hoje eles estão chamando de Território do Bem. Maravilha, acho isso maravilhoso. Poligonal 2 é Romão, Forte São João e Cruzamento. Poligonal 4, Poligonal 5, Jesus de Nazaré. Então, dentro de cada poligonal, a gente fazia uma análise censitária daquela situação socioeconômica, renda, doenças, situação dos idosos, das crianças, das mulheres, das casas, saneamento, todos os aspectos. A economia daquela poligonal. O pessoal aqui trabalha em quê?
por exemplo, Jesus Nazaré e Caieiras têm uma óbvia vocação turística por causa da orla, né? Da orla. Pô, graças a Deus, eu fico feliz em ver que a prefeitura hoje está fazendo várias obras visando aperfeiçoar a orla, como incorporar a orla como um ativo da cidade, né? Até uso uma frase que eu usava muito, né, de fazer a cidade se voltar para o mar e tal. Que bom, eu fico feliz em ver que outros políticos, até adversários eventuais, estão usando ideias E aí você que já foram minhas também, né? Essa ideia também dos prefeitinhos, né? Descentralização, esse modelo de governança. Eu fiz a minha tese de mestrado sobre governança. Era o quê? Regional? Era regionais. Eram os regionais. Regionais. Surgiu na sua minha época. Massa. Na minha época. Só que começou como no status de subsecretário, depois virou secretário. Ele tinha uma função, de fato, de representar o prefeito ali. Então, ele tinha que negociar soluções, ele administrava um contrato de manutenção. Então, nós dividimos as obras da cidade em obras de manutenção e em obras estratégicas, transformadoras. Então, o projeto Terra era um conjunto de intervenções transformadoras, não é manutenção. A manutenção era feita nas regionais, com alto grau de interação comunitária e com o papel dos vereadores, né? Nós tínhamos um estilo de governança, completamente diferente do que depois passou a ser, e é uma das coisas que eu mais aprendi, né? Eu tenho várias coisas escritas também, academicamente e também jornalisticamente, sobre isso. Mas eu tenho que falar sobre o carnaval, que também como eu morei quase 20 anos no Rio, e também sou músico, compositor, amador, né? Ele estava cantando um monte de musiquinha. Né? Aquela lá censura para esse horário. Não pode ouvir. O show do Cacete Planeta era muito pornográfico. Não era para menor, de fato. Eu tocava na banda, né, do show do Cacete Planeta. Era muito engraçado, porque eu era chefe do departamento de planejamento do BNDES, quer dizer, era um cargo importante, né? E de noite tocava no Canecão, no show do Cacete Planeta. Então aconteceram muitas coisas. Mas quando eu vim para cá, eu sempre fiquei apaixonado pelo Carnaval do Rio. Desfilei em várias escolas e ajudei a criar, fui um dos fundadores de um bloco que hoje é um dos mais importantes do Rio, que tem mais de 40 anos, né? Que é o Simpatia Quase Amor. Você escreveu um artigo pra gente sobre isso. Então, eu sempre gostei muito de música e de cultura, de um modo geral, né? Então, quando foi uma promessa de campanha minha, e a gente ia resgatar. 8 anos que não tinha carnaval em Vitória, então nós fizemos uma estratégia para voltar ao carnaval, voltar à cultura do carnaval. Então, a primeira coisa é que a prefeitura tinha que... Porque quem fazia o carnaval antes era o governo do Estado. Sim. Quem construiu o sambódromo foi o governo do Estado, o Sambão do Povo, né? Então tinha um monte de liga, e ficou 8 anos, porque foi um conluio dos maus sambistas com os maus políticos, e isso custou caro aos cofres públicos, o espetáculo foi se deteriorando, tinha a escola que não existia, era só no papel, só para receber verba. Desfilava uma escola com a bateria, saía aquela bateria para ser a bateria da outra escola que não tinha bateria. Então ela foi desmoralizada. E a imprensa dizia: esse negócio de escola de samba não é cultura de Vitória, não é cultura do Espírito Santo, isso é importado do Rio. E eu disse: não, bobagem, nós temos cultura, nós temos samba, sim, eu tenho certeza. E tal. Então, eu voltei dentro de uma política muito séria. A prefeitura assumiu o controle
e fazer o seguinte: nós vamos dar para as escolas de Vitória um cachê, como se fosse uma banda nacional. Na época eram R$ 20.000. Era o cachê. Nós vamos dar esse cachê adiantado. Nós vamos gravar o CD com as escolas e vamos dar esse CD para ser vendido pelas escolas, para as escolas fazerem dinheiro. Nós vamos contratar atrações X por ano para cada escola de Vitória. São 6. Vitória tinham 6 escolas. Das escolas de Vitória. As escolas de Vila Velha, da Serra e de Cariacica, as prefeituras que vão tomar conta. Elas é que vão se virar. E o desfile vai ser na General Monteiro. Porque a gente não tinha confiança que ia encher o sambódromo. Uhum. Ninguém não tinha mais desfile. E não tem carro alegórico. E não tem competição. As escolas desfilam. Teve jornal, a Tribuna fez uma competição, fez lá um júri para escolher a melhor escola, mas não tinha competição oficial. Não tinha carro alegórico. Era gratuito o acesso. E tinha essa regra. A Prefeitura da Serra botou 2 escolas, ajudou a botar 2 escolas. A Prefeitura de Cariacica botou uma escola, a Prefeitura de Vila Velha não botou. Então a MUG não veio, nem a São Torquato. Vila Velha não participou dos primeiros. E foram 3 anos na General Monteiro. Esse formato, né? Para poder voltar à cultura do carnaval. Não tinha ritmista na Grande Vitória para fazer as escolas todas, mulheres para desenhar, fantasia, costureira. A cultura do carnaval tinha que voltar. Então nós fazíamos também oficinas, trazíamos professores, alguns daqui, pegamos pessoal da Faculdade de Arte, da Centro de Artes da UFES, né? Para dar aula, trouxemos gente do Rio de Janeiro para dar aula aqui. Então foram 3 anos de ensaio, de volta da cultura do carnaval. Em 2000 foi o ano da reeleição, a minha principal campanha, a minha principal nesse campo aí da política foi a volta para o Sambão do Povo. Então nós fizemos uma reforma do Sambão do Povo, a gente demoliu a arquibancada do meio, eram 3 arquibancadas. Uhum. A gente demoliu a arquibancada do meio para poder fazer recuo de bateria e fazer também camarotes e tal, e tal, e tal. E o desenho arquitetônico do Sambão do Povo tem muitos problemas, né? Se fosse hoje, ele jamais seria construído em concreto. Uhum. Eles seriam estruturas temporárias. O local ficava um descampadão, entendeu? Ali devia ter um clube de remo, devia ter uma marina, que, aliás, nasceu uma marina. Mas tudo sem, tudo meio pirata, entendeu? A gente podia aproveitar tem que da maneira tem, mas não é da maneira que deveria. Ali na beira da orla. Que poderia, né? Aqui a gente podia aproveitar que ele tá falando de Marina. Vamos fazer um merchandising aqui do nosso patrocinador. Começa pela Marina de Vitória. Você falou de Marina aqui, nós temos um patrocinador aqui no nosso programa, que é a Marina Maicai do Fernandão. Você conhece o Fernandão? Conheço. Fernando Monjardim? Conheço. Então, ele é patrocinador do nosso programa aqui desde a primeira temporada. Eu trabalhei muito esse tempo todo para fazer voltar a cultura náutica. Sim. Não só fazer Vitória se voltar para o mar, mas também as coisas. Nós somos uma ilha, na verdade, somos um arquipélago de 48 ilhas, sendo 33 aterradas. É isso. Pegando esse gancho, deixa eu só fazer a propaganda dele aqui. Marina Maicai, obrigado, Fernandão. Hoje, se você quiser alugar uma lancha lá para dar um rolezão, fazer um churrasco com a galera na Ilha de Vitória, parar ali na Ilha do Frade, você tem condições de alugar uma lancha lá com o Fernandão. Maravilha. Então, as 3 embarcações lá
Tem, de grande tem até porte. pra pesca também, né? Davi? Pescar também, se quiser naquelas baixas lá que o pessoal vai 30 milhas, né? Isso, 30 Pra milhas. fora. Você aluga a lancha, pessoal, telefone aí na tela. Quiser fazer aí sua festa, quiser pagar lá de, né, fazer aquelas fotinhas do Instagram, na lancha, dando a volta em Vitória. Marina Maicai, telefone na tela, Instagram, não é isso, Juliano? É isso. Obrigado, Fernandão. Tamo Isso aí, junto. parabéns, Fernandão. Você é o craque. Isso Vitória aí. precisa de gente como você, que explorar a nossa vocação náutica, explorar turismo náutico. Isso aí. Veja que absurdo é que a gente. O Pier do Senac e o Pier 2 do Yacht Club estão há mais de 15 anos proibidos pelo Serviço Patrimônio da União, que quer cobrar mais de R$ 30 mil pelo uso da lâmina d'água que pertence ao patrimônio da União e que quer ser cobrado. Já tem as multas milionárias. Absurdo, Tá absurdo. lá. Você vai no É um Yacht Club, você vê absurdo. aquele pier gigante feito lá Parado. e que não pode ser utilizado. Cara. Eu sou culpado de ter incentivado Pode, né, o bicho? Yacht Club e o Senac para fazer o PIA, para explorar comercialmente. Esse é um dos piores temas para mim nessa questão do relacionamento com o governo. E não é só desse governo, não. Quando é governo do PT, piora bastante, porque eles são arrecadadores, piora bastante. No primeiro governo do PT, eu era prefeito, Isso é eles, pra te mudar na praça aqui, não foi? eles queriam cobrar aforamento da Praça 8, Praça 8. porque aquilo é aterro. Onde é aterro, pertence à União. Esse troço Esse assunto é um ele é assunto que me deixa, Nobinho, sinistro. eu fico puto da vida com esse Bota assunto. fé. Entendeu? E a União tem lá que dizer. Outro dia me disseram que andaram dando multa para os quiosques da curva da Jurema, que não sei o que. Eles têm implicância com o uso. Tiraram o único restaurante que a gente tinha aqui, que era o Di Marino. De Marino O Flutuante. Di Marino Flutuante que fala, ficava ali porra, na ia lá frente. direto, bicho. Ficava na frente da casa dos meus pais ali. Era ali a chácara dos meus pais, era ali em frente. Aham, Do lado daquela pedreira, Sim. do Morro de Jaburuna. sei. Eu ia lá direto, o Marquinho, que é o proprietário, pô, parava de jet ski lá, Pô, parava tem de um lanche. ceviche ali maneiraço, Pô, bicho. é Muito excelente. Nossa, às né? vezes eu tava com a minha esposa assim, com o Jaco, Ceviche falava, vamos lá comer um calmão. ceviche. Pô, Música ao vivo. pô, pô. demais. De Marina era maneiro. E todo turista que vinha aqui, eu levava lá, pô. A gente tinha aqui em Chegava ali Vitória. na Glória, ali, você pegava o barquinho, ele levava também de barquinho ali direto. Sim, se vier, quiser, Tava perto. tinha esse Vocês acesso também. vocês lembram que em Vitória tinha uma empresa de escuna, tinha duas escunas. Escuna do Mar. Eu lembro, fica perto da curva, perto da Uma- Iemanjá. Isso. Uma ficava em E a outra em Iemanjá Santo Antônio. e a né, outra no ficava no Maiterra. Cais do Dravião. Acabou. No No Cais do Maiterra. Dravião, que a gente Rapaz, tinha reformado. Eu conheci o dono dessas escunas. Gaspar, o nome Pode dele. crer, eu conheci ele. Ele sabe que a culpa não é minha, mas na verdade, depois que eu saí da prefeitura, deixaram quebrar, deixaram depredar o Cais do Dravião, porque aquilo era uma atração turística. Aham. O cara vinha aqui fazer um passeio no manguezal. E aí a gente tinha, a prefeitura mandava as crianças, tinha uma aula de biologia para explicar o manguezal, a fauna, a flora. Você não acha que vai Nas reativar escolas. isso hoje, não? Mais pra Vai. frente, com esse Tem negócio que- dessas orlas aí que estão fazendo aí. Tomara que o prefeito que fizer isso, que retomar esse trabalho, vai ter o meu aplauso, seja ele de que partido for, de esquerda, direita, de centro, mais ou menos, não Mas, importa. porra, entendi. Quem fizer o certo, na minha visão, né, naturalmente, vai merecer meu aplauso. Eu não tenho esse negócio de, porque o cara é meu adversário, não. Eu Se o concordo cara com você. fizer a coisa certa, Ah, por não. isso é que é bobagem esse negócio de esquerda e direita, Sim. porque tem questões, por exemplo, esse assunto do terreno de marinha, teve um projeto do Flávio Bolsonaro que era para estadualizar, municipalizar, e ele foi detonado, porque eles tentaram também mal feito, né? Você sabe que mal feito, até feijão com arroz, fica ruim, né? Então, o projeto foi mal feito. Eles tentaram
usar mais a essência do projeto, eu sou a favor. Que é justamente a União não ser dona das orlas e da lâmina d'água. Não, a União não tem direito de cobrar aforamento das orlas e do uso da lâmina d'água. Isso tem que ser passado para os municípios, eventualmente para os estados. Não pode ser da União. Pode ser lá de Brasília. Entendeu? Então, esse era o projeto do Flávio Bolsonaro, que eu acho que tinha elementos muito corretos. Merecia. Por isso é que é bobagem a polarização, porque quando isso nos atrapalha a descobrir a solução dos problemas. Porque às vezes a solução é mais de direita, às vezes ela é mais de esquerda. Ninguém tem nenhuma ideologia, dispõe de todas as verdades, de todas as. Isso é uma bobagem. Pô. Às vezes um projeto bom acaba deixando de ser aprovado. O outro olha e fala, não, isso aqui é do, do lado de lá. Não vale nada. Aconteceu isso com o projeto chamaram logo de privatização das praias. Sim. Lembra? Lembro. Foi o ano passado isso. Recente. Porque todo mundo caiu de pau e morreu o assunto. Ninguém mais fala sobre isso. Mas era um assunto extremamente... E outra coisa, por que a regra do jogo das orlas e da lâmina d'água é o mesmo para Vitória e para o Amapá? Amapá? O Amapá tem... O Amapá tá lá em cima. Mas tá ele no tem Rio. orla de rio. Orla de rio. Tem 60% do território é floresta, um terço do território é reservas indígenas. Por que a realidade do Amapá tem que ter a mesma regra do jogo que a regra do... E uma coisa do Espírito Santo? Quer dizer, aqui pode deixar que a gente toma conta da orla. E toma conta bem tomado. Não, e a gente mora na cidade. A gente até conversou sobre isso, né? No momento passado aí, tive a oportunidade de bater esse papo com o Luiz Paulo. Em relação ao Nordeste, cara. Olha como que é tratado a questão da orla, a questão do turismo no Nordeste. E olha o que acontece com Vitória e com o Espírito Santo. Então, assim, é completamente diferente uma coisa da outra. A regra, a lei é a mesma. Mas o Nordeste parece que pode tudo. O cara pode botar um quiosque, pode botar uma piscina, pode botar uma banheira, você pode botar uma mesa dentro da praia. Parar com o carro lá do lado da praia. Você pode andar de burro na areia. Você senta na mesa com a cadeira dentro do mar, bota o pé, tem rede dentro do mar. Aqui você não pode botar um cercadinho em volta das cadeiras, no quiosque, por exemplo, nos quiosques na Curva da Jurema, porque aí foram lá e multaram e isso e aquilo outro. Mas então, assim, é um negócio que é difícil de entender, cara. Não, entender é fácil. O que é difícil é de aceitar, é de concordar. Entender, a gente entende. É poder. A burocracia federal quer poder, quer mandar, né? Quer impor a sua vontade na realidade dos estados e municípios. Como se os estados e municípios não fossem entes da federação, fossem subordinados à União. Então, isso é resquício do Brasil colonial, do Brasil império. Não é republicano essa regra. Então, eu acho que não precisa ser a mesma regra para tudo quanto é lugar. Pode ser diferente, porque, inclusive, as responsabilidades da União, né, por exemplo... Essa porra acaba que atrapalha o meu... Claro, porra. A gente mora numa ilha, a ilha tem um monte de cantinho maneiro. Tá doido. E não é explorado. O nosso desenvolvimento depende do uso desse patrimônio. Aí esse patrimônio não pertence à Vitória, não pertence à Vila Velha, não pertence ao Espírito Santo, pertence à União. Por quê? Nenhum desses aterros foi feito pela União. Sim. Entendeu? É um negócio sem cabimento. E por que a lei é ruim? Porque a lei... Antiga, né? De tiro de canhão. Império lá, a bala de canhão, bateu, caiu. Se tiver um problema agora, eles mandam um tomahawk da vida, rapaz. Aí não tem tiro de canhão, não tem mais nada disso, cara. Mas enfim, né? Vamos mudar o assunto aí. Eu quero voltar um minutinho, Nobinho. Eu quero terminar o nosso merchan, rapaz. Sim. Eu não consegui falar ainda. Agradecer o nosso parceiro, pessoal da Papelaria Venâncio.
Tá lá no município da Serra com 3 lojas para te atender. Uma na Avenida Central, a mais antiga. A outra loja em frente ao shopping, na Avenida Norte Sul. E a terceira, a nova loja gigante com estacionamento maravilhoso, a loja toda climatizada, o melhor preço e a maior papelaria do Espírito Santo. Tá lá na Avenida Eldes Scherer. É só chegar lá que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Obrigado, Papelaria Venâncio. Telefone na tela, Instagram, coloca lá que você vai cair direto lá na Papelaria Venâncio. É isso aí. E, pra gente fechar a nossa propaganda, Deu tá um vendo? A gente mau tá sem jeito. patrocínio aí, tá vendo? Beleza. Você tá... Maravilha. Deu um mau jeito, Nobinho. Tá todo empenado. Como é que faz aí pra resolver? Você vai procurar o Rômulo no Templo Seitai. Tá com problema de coluna, acordou com torcicolo, não consegue virar o pescoço. Vai lá no Rômulo, procura aí, o telefone tá na tela também, o Instagram. Toma umas marretadas, meia dúzia de chute na bunda e apertão nas costas. Tá aí na tela, tá aparecendo Tá na tela aí. aí. Você Vai vê lá, como é que procura é. o Rômulo. E Não, é bom demais. é legal. É Você bom demais. tá precisando, vai lá que coluna é vida. Então, voltando, Luiz Paulo, nesse nosso bate-papo, né? É. Então, tem que passar por um lugar ainda. 2006, deputado federal, não foi isso? Isso aí. Em 2006, Foi um dos mais votados do Estado. fui um dos mais votados. Eu tive mais de 100 mil votos. Eita! Eu estava organizado para disputar o Senado em 2006. Eu me recordo. Que foi na reeleição do Paulo Artung para senador. Para governador. Para governador, perdão. E eu queria disputar o Senado porque Casagrande era o candidato ligado ao PT, né? Ana Rita era a suplente dele. Eu queria fazer a disputa PSDB-PT da eleição do senador. Nós todos apoiaríamos o Paulo Artung para a reeleição, PMDB, e isso não foi aceito e eu recuei da eleição, da disputa de senador. Ricardo Ferraço era do PSDB, virou vice do Paulo. Então, a nossa presença na chapa majoritária passou a ser com o Ricardo Ferraço e eu disputei para deputado federal. E como é que foi a experiência de ser deputado federal? Eu não gostei porque a mecânica da... Eu gostei, assim, porque eu assumi a presidência do Instituto Teotônio Vilela. Então, minha atuação passou a ser também mais abrangente do que o próprio mandato, né? Mas fazer oposição, né? Porque foi o segundo mandato do Lula. Foi quando começou o PAC e principalmente foi quando o PT resolveu mexer na lei do petróleo, depois da descoberta do pré-sal, né? Então eu fiz uma grande oposição à mudança da lei do petróleo. A política que o PT passou a implantar, né? Foi quando veio depois, aquilo acabou dando no petrolão, lá nos escândalos de corrupção, mas a corrupção não foi nem o pior que aconteceu ali, eu acho. Foi a desorganização que as mudanças promoveram no marco regulatório do setor petrolífero brasileiro. Eu escrevi um livro sobre isso, junto com o Fábio Giambiadi, que se chama Petróleo, Reforma e Contra-Reforma do Setor Petrolífero Brasileiro. Quando terminou meu mandato, eu voltei para o BNDES, escrevi com ele um livro. Eu pretendia me dedicar muito à agenda das reformas do Pacto Federativo, para fortalecer o poder local, os municípios, né? Eu fui presidente da Frente Nacional de Prefeitos e eu acredito muito no federalismo, em você ter mais responsabilidade para os poderes subnacionais, estados e municípios, né? Mas eu não consegui, porque eu acabei muito dedicado às pautas de oposição, né? E a maioria do Congresso, já naquela época, estava essencialmente preocupado em arrumar dinheiro para suas bases, né? São as famosas emendas parlamentares, né? Eu usei era um valor muito inferior ao que é hoje, além do que
eu consegui botar as emendas, mas elas não foram executadas. Que não era impositivo ainda. Não era impositivo. Então, eu era de oposição, então o governo Nessa do PT... época era PT, PSDB. PT, PSDB, eu era uma oposição com 5 estrelas, né? Assim, muito embora eu tenha sempre separado o trato pessoal, né? Eu não tenho problema de relacionamento, né? Nós tínhamos divergência. O presidente da Câmara, nos primeiros 2 anos, era o Arlindo Quinalha, que foi apoiado pelo PSDB. Ele foi lançado presidente da Câmara dos Deputados na sede do PSDB aqui na Praia do Suá, na João Batista Parra aqui, na antiga sede. Porque o Lula, o presidente Lula, lançou o Aldo Rebelo, que era do PCdoB. Então, a bancada do PSDB, como o PT não aceitou e resolveu lançar o Arlindo Quinalha, nós preferimos apoiar o Arlindo Quinalha, pelo menos era do PT, era do partido do presidente, era uma interlocução, do que o Aldo Rebelo, que foi meu colega de movimento estudantil. Disputou a eleição da Uni em 79, né? Então, com quem eu me dou super bem. Depois ele virou bolsonarista e deu uma revertério na cabeça dele, não sei o que deu. Mas o fato é que o Arlindo Quinalha era presidente da Câmara e eu me dava muito bem com ele. E ele presidiu, criou a comissão especial do marco regulatório do petróleo. Eu fui vice-presidente dessa comissão. Eu tive uma atuação muito embora nós fomos derrotados politicamente, né? Porque o PT disse um monte de inverdade em relação ao marco regulatório, que nós estávamos defendendo as multinacionais e não sei mais o que, e porque o pré-sal é nosso. Na campanha de 2010, estava todo mundo com a mão suja do petróleo. Essa é foto clássica. Claro, estava todo mundo lá e tal, e eu sozinho do outro lado, dizendo, isso vai dar errado, isso está errado, não é por aí, né? E infelizmente eu estava certo. Na verdade, eu posso dizer que ficou um sentimento de frustração de você não ter conseguido tocar essa agenda que você queria, então, quando você foi candidato quando você foi deputado. Eu acho que nós tivemos retrocessos importantes. O pior deles foi no setor de petróleo. E aí, eu sou um cara construtivo, né? Eu não gosto de ficar fazendo denúncia, nunca trabalhei essa pauta. Eu sou engenheiro, economista. Se o cara roubou, se o cara não roubou, quem tem que descobrir isso aí é a polícia, é o Ministério Público. Façam o seu trabalho. Eu não vou politizar. Perfeito. Vamos começar um bate-papo aqui diferente. Nós chegamos num ponto aí onde nós conseguimos passar um pouquinho, né? A história do Luiz Paulo, as pessoas conhecerem um pouco mais. E nós temos um quadro para os nossos pré-candidatos a senadores. Que bom. 5 perguntinhas, resposta rápida, 2 minutinhos por resposta. Tá bom, né? vamos lá. Para você poder desenvolver alguns assuntos aí. Começa aí, meu amigo. Luiz Paulo, candidato a senador, né? Cheio de experiência. Pré-candidato. Pré-candidato. Tá claro. Experiência que não falta, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são as principais propostas hoje, se você, caso vier a ser eleito, que você propõe aí para os seus eleitores aí que vai estar te assistindo aí? Olha, uma primeira resposta dessa pergunta não é bem um tema, mas é uma visão geral. Eu acho que nós precisamos de reformas. O Brasil precisa de reformas. O setor público precisa de reformas. E isso a gente nota mais em alguns setores, em alguns segmentos. O campeão é a segurança pública, né? É a implantação do Sistema Único de Segurança Pública, reformas no sistema federativo. Nós falávamos aqui sobre o negócio de terreno de marinha, patrimônio da União, mas são muitas as reformas do Estado que o Brasil precisa
para poder destravar a economia, aumentar a eficiência da máquina pública e as entregas do poder público, né, do setor público, de um modo geral. Então, a minha linha de trabalho é uma linha reformista, é uma linha de aprofundar temas. Por exemplo, eu admiro o deputado Pedro Paulo, do Rio de Janeiro, que está conduzindo os debates da reforma administrativa, que, muito embora pudesse ser um pouco mais aprofundada, é cabeludo você enfrentar esse tema num cenário radicalizado como esse. E quanto à reforma administrativa, você falou, a tributária, a política. O que você pensa sobre essas questões também, Luiz Paulo? Olha, eu acho que a reforma tributária que está sendo tentada aí no governo do PT, ela aponta na direção correta, etc. e tal, mas ela é muito imperfeita e o tema tributário pertence à reforma do Estado brasileiro, né? E no caso da reforma que você falou, tributária E política. a reforma política, sim. Bom, eu sou parlamentarista, mas o Brasil teve já quando em 93 teve o plebiscito do parlamentarismo, eu era presidente da frente parlamentarista aqui do Estado do Espírito Santo, né? Como o PT achava que ia ganhar a eleição com Lula, eles, por oportunismo, deixaram de defender o parlamentarismo e passaram a defender o presidencialismo junto com o PFL. O presidente da frente presidencialista era o Marco Maciel, do PFL, né? E eles, junto com o PT, defenderam o presidencialismo. Mas eu acho que nós não temos como enfrentar isso desde já. Eu acho que a primeira reforma política que o Brasil precisava era implantar o voto distrital. Ou distrital puro ou distrital misto, né? Porque isso acabaria com a eleição proporcional. Todas as eleições seriam majoritárias, né? Então, essa é a unificação das eleições. O que você acha? Sou contra, muito contra. Nós precisamos ter eleições nacionais e eleições subnacionais, para que a relevância subnacional ela entre no mapa. Senão, você vê, nós só discutimos quem vai ser o presidente. Você não consegue discutir nada mais. Aí a Constituição podia ser assim: todo poder é derivado do presidente da República e seu nome será exercido. Porra, não é, né? Então tem que ter a eleição nacional e as eleições subnacionais em datas diferentes, com prazos diferentes. Em cima disso entra aquele debate em relação que o país para a cada 2 anos por causa de uma eleição. Não, isso é bobagem. Tudo quanto é lugar no mundo tem eleição midterms election. Eleições no meio. Agora acabou de ter na Argentina, na província de Buenos Aires, que não é uma província normal, é metade da Argentina praticamente, que o Milei perdeu a eleição lá. Então, vai ter, o ano que vem tem eleição nos Estados Unidos. Agora o Trump está trambicando a divisão dos distritos para favorecer o Partido Republicano, eleger mais deputados. Eles chamam de gerrymandering. É uma coisa prevista, que é o redesenho dos distritos para favorecer um partido ou outro. É uma mutreta institucionalizada que no sistema americano é válido. Aqui, e como que você pretende fiscalizar o executivo e como que você pretende lidar com o judiciário? Olha, eu não tenho nenhum problema de enfrentar qualquer pauta de reformas, sejam elas quais forem. Todas as instituições da democracia brasileira precisam de reformas. O judiciário precisa, o executivo precisa, o legislativo precisa, o sistema político. Nós temos um processo de politização da vida nacional, tudo vira disputa política. Não devia ser assim. Então, tem muitas críticas em relação a ela. Agora, o papel de fiscalização, eu tenho mais dificuldade em conduzir. Eu não sou de carreira jurídica,
eu sou engenheiro, sou economista e às vezes metido a historiador econômico, mas a fiscalização, eu não tenho muito o perfil do auditor, né? Lá no BNDES nós tínhamos uma área de auditoria muito forte e tinha sempre os auditores que iam lá procurar cabelo em casca de ovo e o que está errado e tal. Eu acho que tem pessoas que têm um outro perfil desse. Eu prefiro tentar identificar erros de política, de desenho de política, né? Não descobrir crimes ou descobrir corrupção ou crimes, mas descobrir políticas erradas que precisam ser mudadas, como foi no caso do petróleo, do marco regulatório do petróleo. Eu não estava ali procurando corrupção, estava procurando provar e mostrar que a estratégia, o desenho de política, estava errado. Como esteve errado na época da informática, lá nos anos 80, e deu um prejuízo danado ao Brasil, como o petróleo também deu. E as pessoas veem a corrupção. Tudo bem, a corrupção é gravíssima, tem que descobrir, tem que punir, né? Mas eu fico procurando fiscalizar se o desenho das políticas públicas é correto. Você já falou um pouquinho, mas voltando também à pergunta aqui, quais áreas você pretende focar a sua atuação como senador e qual legado você gostaria de deixar? Olha, eu sou um profissional do desenvolvimento, né? O desenvolvimento é um tema que ele é multidisciplinar, né? Então, eu tenho um compromisso com os ideais de progresso e de desenvolvimento. E tem muita coisa que contribui para esse desenvolvimento, que no mundo de hoje tem que ser um desenvolvimento sustentável, compatível com a preservação e a restauração do patrimônio ambiental, né, do país. O Brasil tem potencial de ser uma potência. O que ele é de potência ambiental tem que se refletir na economia, né? Nós temos que transformar esses ativos todos em riqueza monetária, riqueza de bem-estar para a população, né? Então, a minha temática é sempre uma temática multissetorial. Eu não vou trabalhar saúde, educação, segurança, muito embora eu acho que o tema da segurança ele se destaca, porque ele interfere na competitividade do país. O Brasil ele é a pior propaganda para trazer turista para o Brasil é o problema da segurança pública, é o problema da violência urbana. É isso aí. Para fechar a tampa, aproveitar aí para nossa audiência aí, fala aí pro pessoal por que o pessoal tem que confiar em você aí, nesses 8 anos aí. Eu não posso pedir voto ainda, né? Claro que não, mas fala aí por que nós estamos na fase de pré-campanha. Claro. Eu queria que as pessoas me conhecessem, né? O que eu tenho para oferecer são os meus mais de 50 anos de militância na vida pública brasileira. Eu sou uma pessoa vocacionada para a política. Muita gente fala, você é mexendo em política, larga esse negócio, pô. Você é aposentado do BNDES, vai viajar com sua mulher. Não, eu gosto de viajar com minha mulher, muito. E não vou deixar de viajar com a minha mulher. Mas o que eu mais gosto de fazer na vida é me dedicar ao interesse público, né? Às políticas públicas e a estudar políticas públicas. Eu nunca fui um estudioso acadêmico. Eu sempre estudei muito para poder aplicar na vida prática. Assim foi no BNDES, no governo federal, quando eu estive por lá, no governo estadual, na prefeitura. Por onde eu passo, eu procuro estudar, ver o que deu certo. Eu sou obcecado por aprender, por conhecer. Eu sei que a única coisa ilimitada que existe é a ignorância, né? E é impossível a gente saber tudo. Então, eu tenho uma curiosidade científica muito grande de aprender cada vez mais e de conhecer cada vez mais. Eu acredito no conhecimento, acredito no progresso, eu sou otimista
em relação à humanidade, né? Eu acho que a gente vai aprender a lidar com isso. Não adianta ficar reclamando, e é culpa da internet, das redes sociais. Não, nós vamos aprender a lidar com isso, a separar o que é certo do que é errado, a descobrir o que é mentira e o que não é mentira. Isso a gente vai aprender. Pode demorar um pouco mais, mas eu acho que as pessoas que me conhecem na minha vida pessoal, na minha vida profissional, vão ver que por onde eu passei, quando eu tive poder, esse poder foi usado para beneficiar a população, e ele teve como referência o interesse público. Eu não estou na vida pública por outra coisa que não seja pelo interesse público, da forma como eu enxergo o interesse público. Nem todo mundo enxerga da mesma maneira que eu, mas eu sou fiel a essas convicções, e é por isso que eu vou fazer política até o último dia da minha vida. Eu gostei, Novinho. Top demais. Bate-papo aqui levaria 3 horas aqui pra gente Pois concluir tudo que a Rapaz, gente quer falar. tem mais 2 coisas que não vai dar para ir embora sem a gente falar. O que é, cara? Não tem jeito. Tem uma pergunta, só dá um apertozinho de leve. Vai, vamos lá. Luiz Paulo, quando você terminou seu mandato de prefeito de Vitória, em 2004 para cá, 21 anos. Então, quem tinha 18 anos naquela época, nós estamos falando de pessoas acima de 40 anos hoje, acompanharam o seu mandato. Conhecem como foi o seu trabalho. E o seu trabalho, eu reforço aqui, quero dizer, eu me recordo de algumas coisas, apesar de ser bem novo nessa época, mas sim, foi um marco, cara. Foi um excelente trabalho. Até aproveito para te parabenizar pessoalmente em relação a isso. Mas a grande parte da juventude não viveu isso e não conhece o que você produziu, o que você fez em Vitória. Por mais que você venha falando em outras eleições, tudo, mas quem grava realmente é aquela pessoa que viveu o momento, então tem essa dificuldade. Como que você pretende falar com um jovem que não te conheceu, não acompanhou o seu trabalho e, assim, não sabe as coisas boas que foram feitas? Como que você pretende lidar com esse público para... Aí. A arma ali, ó. Essa é uma das boas razões de porque eu sou pré-candidato a senador, porque eu acredito que a revolução tecnológica não veio só atrapalhar a vida das pessoas, não veio só trazer exploração, adultização de jovens e crianças e jovens, trazer fake news, produzir celebridades e subcelebridades risíveis e que nos envergonham e nos afastar dos caminhos de aperfeiçoamento da vida nacional, da vida local. Eu acho que ela veio também para ajudar as pessoas a se informarem, não é? E eu acho que, de fato, uma parte do eleitorado vai ser suscetível à minha mensagem, como foi em outros momentos. Não foi só quem viveu. Quem viveu tem mais, né, tem mais argumento, né? O filho, que eu encontro muita gente, meu pai votava muito em você, eu estudei na escola, tal, não sei de onde, da prefeitura. Sim, mas a internet está aí, né? Dá para pesquisar, né? Tá aí. Dá para olhar o meu. Vai lá, quem é Luiz Paulo? Lá no Roda Viva, lá Roda de Viva. 1990. Então, eu acho que isso, para algumas pessoas, isso vale. Para outras, não vai valer. Né? Vai valer se eu estou numa bolha ou se eu estou na outra bolha. Né? Então, eu disputei e fui adversário do PT durante toda a era do PT no poder, que eu espero que acabe na próxima eleição, tá certo? Não entrei na bolha bolsonarista, de jeito nenhum, né? Votei no Geraldo Alckmin, lá quando ele teve 5%, fiz campanha para ele aqui. E eu acho que existe crescentemente gente querendo bom senso, moderação, crença na ciência, nas evidências, né? E eu tenho encontrado muita gente assim que está procurando isso, que está querendo se afastar do ódio,
Todo mundo tem pessoas na família. Eu tenho pessoas na minha família, amigos queridos, que, na minha opinião, estão aprisionados na bolha ideológica, ou de um lado ou de outro, que atrapalha muito a gente enxergar o mundo, atrapalha muito a gente encontrar solução para os problemas, né? E eu não vou me guiar, né, por brigar com uma ou com outra, né? Eu vou me guiar pela realidade, pelo bom senso, pelas minhas convicções, pela minha história. E eu acho que isso vai ser valorizado. Mas eu já perdi a eleição, né? Então, eu sei que isso às vezes... eu também não faço concessão nenhuma à demagogia. Eu não falo nada em que eu não acredito. Não falo nada que possa dar voto, mas eu não acredito. Mas não, aqui para esse público a gente vai falar dessa maneira, para aquele outro público a gente... Não. O Luiz Paulo vai ser a mesma coisa em todos os lugares, né? E isso já deu certo algumas vezes, deu errado eleitoralmente em outras, e eu fico feliz em poder participar. Uma coisa que eu não vou deixar nunca de fazer é de participar da vida pública, de participar da política. Eu não vou me omitir. Nunca vou me omitir. Boa. E a outra era, todo mundo te conhece, um Luiz Paulo, né? Além desse lado sério, esse lado competente, esse lado estudioso também, né? Fez mestrado agora há pouco tempo. Enfim, tem um lado do Luiz Paulo também mais brincalhão e tal. Pô, conta abreviado, uma história bacana aí, cara, de algum momento desse seu aí, nesse meio político. Conta uma curiosidade aí pro povo que tá te assistindo aí. Eu estava contando aqui para Nobinho, antes da nossa conversa, eu tenho, quer dizer, uma coisa que a minha talvez a característica. A minha mãe dizia que a minha principal característica é a alegria, desde bebê, desde criança, desde muito criança, né? Que eu sou uma pessoa que tem a alegria de viver. Então, o meu otimismo é derivado disso também, da minha alegria de viver, né? Eu procuro enxergar a solução para as coisas, para os problemas, ver o copo meio cheio, né? E ver as possibilidades que a gente tem daqui para frente. E eu também nunca deixei das coisas que eu faço que fazem parte da minha vida também. A música, ser músico, ser cantor. Recentemente, eu andei fazendo aí até shows na noite aqui. Tinha um amigo meu que tinha um jazz club na Praia do Cântaro, 244. Eu fiz lá, fiz um show em homenagem a Paulinho da Viola, fiz outro show em homenagem a João Nogueira. E eu gosto de cantar, sou compositor. Também tem uma música minha no YouTube, né? Que você pode botar lá, Meu Canário Cantador, de Luiz Paulo. Tem um clipe que foi dirigido pelo Pururu Mão no Couro, que é o maestro, que é produtor do Depois a Olodum. produção vai botar tudo na tela. Tá tudo lá, pô, tá tudo lá. Pode olhar lá o meu canário. Tem um trabalho O meu canário, tudo, hein? Vai ter. do meu canário cantador, né? Mas tem muitos episódios assim engraçados, né? E um episódio que era muito lembrado pelo Júlio Bueno. Júlio Bueno foi secretário aqui, era o tricolor, foi até candidato a presidente do Fluminense, falecido precocemente, né? E tem parentes dele aqui em Vitória e tudo. Era um queridíssimo amigo, um dos meus melhores amigos. E ele lembrava sempre dessa história. Na época do governo Collor, tinha todo um esforço de reduzir controles estatais, burocracias, né? E nós tínhamos câmaras setoriais. E o Júlio trabalhava comigo lá naquela época. E nós tínhamos uma câmara setorial de brinquedos e produtos de saúde, não sei o quê. E aí tinha uma briga, tinha uma discussão sobre a proibição
de propaganda para leite infantil, leite de mamadeira, para botar e tal. Então, os médicos aí conseguiram uma proibição, porque isso desencorajava o aleitamento materno. Então, e aquilo me parecia um absurdo, né? Porque, pô, a propaganda de leite não vai desencorajar o aleitamento materno, um outro tipo de coisa. E o vendedor de leite vai querer. Tem situações que vai ter necessidade do leite, né? E aí eu fiz a proposta, tinha umas 30 pessoas na reunião, empresários, não sei o que, uma brigalhada lá em Brasília. Eu falei assim, olha, podia fazer o seguinte, vamos mexer, faz assim, olha, faz uma propaganda dirigida aos bebês. Tome leite, tal, mas prefira o peitinho da mamãe. Eu falei assim, prefira o peitinho da mamãe. Aí todo mundo morreu. Riu, virou a gozação na reunião e todo mundo viu que o que importava era que a propaganda fosse uma propaganda assim, inteligente. Dependendo da propaganda, ela não estava encorajando desencorajando o aleitamento materno. Então, aí é uma questão de autorregulação das agências de publicidade, que não cabia a proibição do governo naquilo ali e tal. Então, esse consenso foi obtido na reunião por uma palhaçada, uma brincadeira que eu fiz, que eu nem sabia que ia dar esse resultado. Mas o Júlio Bueno lembra dessa reunião, ele que cuidava desse setor, e ele lembra como uma coisa engraçada. Um ponto engraçado. É isso aí. Bom, pessoal, vamos ficar por aqui. Esse papo aqui poderia dar 3 horas aí de bate-papo. Chegou a quase 2. Chegou a quase 2. Conversamos aqui com o Luiz Paulo, gente boaça, compositor, cantor, comediante, político, empresário, escritor, astronauta, engenheiro, tudo. Muita experiência, um cara sensacional. Motociclista. Luiz Paulo, brigadaço. Pessoal, vai ter campanha aí agora. É bom, importante falar. Tá aí, ó, mais uma opção. Pesquisa aí, você que não conhece, difícil alguém que não conheça, mas pesquisa aí sobre o Luiz Paulo, vai lá na internet, procura, é um cara experiente, entendeu? É um bom nome. Com certeza. Nobinho, e aí aproveitar para te agradecer, você que nos acompanhou até agora, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando, se inscreva, comenta, curta, compartilhe com os amigos se você gostou. Não Siga o gostou, nosso Instagram. comenta lá. Quiser mandar uma pergunta, manda pra gente que a gente repassa pro Luiz Paulo. Luiz Paulo, muito obrigado por esse Obrigado a papo. vocês. Muito inteligente. Mais uma vez, parabéns. História de vida sua, parabéns e até o próximo CNB Cast. Valeu!